E por que aqui não se consome doces? O açúcar foi introduzido na alimentação pelas forças involutivas. O açúcar é altamente retrógrado para o desenvolvimento do corpo físico em todos os níveis. E foram as forças involutivas que introduziram isto para aumentar o campo dos vícios da humanidade. Porque o açúcar é um vício. Então você adoça as coisas por vício. Então as forças introduziram o açúcar para aumentar a possibilidade de sermos viciados. A pessoa está perguntando se a alimentação quase estrita de crus e germinados ajudaria na sutilização dos corpos mais rapidamente. Sim, ajudaria. Mas os corpos reagem diferentemente diante da alimentação. Há seres que passam muito bem só com crus e frutas, e outros que não passam bem e que necessitam de alimentos cozidos. Nessas coisas não há regras fixas, porque depende da história dos corpos em todas as encarnações. De forma que a gente, sabendo que existe alimentação cru, que existe alimentação cozida, a gente vai experimentando para ver qual é que se adapta mais a nós e qual é o resultado que dá. O importante na alimentação é a gente não comer por gula, é eliminar a gula e ter a alimentação como o sustento material dos corpos. Aí vai tudo bem. Então, se você procura uma alimentação pensando no sustento do seu corpo, vai bem. Agora, se você procura por gula e por hábitos e por costumes, então aí o corpo acaba ficando doente, porque o corpo não tem nada a ver com o que a mente está dizendo. A mente diz uma coisa e o corpo precisa de outra. Então é preciso eliminar a gula, eliminar o interesse pela alimentação, para a gente poder ter neutralidade para se alimentar corretamente. Claro que o que é cru e vivo e os germinados têm mais vitalidade do que uma coisa cozida. Mas há pessoas que não podem suportar só alimentos crus. Isso não é da lei. E ele disse que nesse último exercício há mais austeridade em você aceitar tudo o que lhe dão do que você está escolhendo o pior, para deixar o melhor para os outros. Isso é um assunto bastante delicado, sabe? Parece que não tem muita importância, mas isto reflete muito no processo do ser, no processo interior do ser. Agora, por exemplo, se há várias coisas oferecidas e se nós rejeitamos uma coisa para comer outra, se nós estamos escolhendo entre as coisas apresentadas, isto não está muito dentro da lei. Ele diz que tudo isto denota uma pessoa mole, chama a pessoa de mole, porque escolhe entre os alimentos, gulosa e sem capacidade de se controlar. São Bernardo era outro que se ocupava disto. Só que São Bernardo usava isto muito com a bebida. Ele bebia de tudo. Água se traziam, suco, vinho, o que chegava ele bebia. E ele dizia que é nessa indiferença diante do que se bebe e diante do que se come que consiste a perfeição daquelas palavras de Cristo. Comei do que vos for servido. Que aí está implícita a indiferença. E nós sabemos, não, que há tantas ideias contrárias a isto e ideias igualmente válidas e tudo isto. Mas no fundo a gente tem que optar, a gente tem que escolher e ver onde fica. Então ele tinha uma indiferença por tudo aquilo que ele bebia e comia. Ele não deixava de comer, mas para ele era completamente indiferente, o que tivesse, o que chegasse.
e ele com isso estava seguindo o que Cristo disse: comei do que vos for servido. Porém, nós temos que excetuar tudo aquilo que faz mal à saúde, porque não vamos destruir a saúde, que é algo que nós podemos precisar para servir melhor. Nós podemos não servir tanto e tão bem por falta de saúde. Então, manter a saúde não é um prazer. Manter a saúde é para você ter mais possibilidade de servir, para você não ficar limitado pela falta de saúde. Vê que esses instrutores eram muito cheios de sabedoria. Então, que nós temos que ter muito cuidado, sem comer tudo que se apresenta. Mas, se faz mal à saúde ou às funções do espírito, que aí é melhor não comer. Porque há coisas que interferem nas funções do espírito. E entre as coisas que interferem nas funções do espírito estão as comidas e as bebidas muito quentes. E as comidas e as bebidas temperadas. Então, que é tudo muito quente, muito temperado, aquilo que você começa a pôr tempero para mudar de gosto, isto tudo é contra o espírito, segundo ele. E outra coisa também que não faz bem, seja para o corpo, seja para o espírito, são aquelas comidas defumadas, aquelas comidas que passam pelo fogo que as defuma, e aquelas comidas que têm cheiro de fumaça. Ele diz que aquilo não é bom para o espírito, porque aquilo penetra no etérico e parece que não é bom. E também não é bom tudo aquilo que produz gases. Aí nós podemos olhar deste ponto de vista, não porque gostamos ou não gostamos, mas em função de uma melhor saúde, segundo ele, espiritual, porque isto parece que influi. E ele diz que a sobriedade, muita neutralidade, não é? Ser muito sóbrio, uma sobriedade moderada e constante é muito melhor do que a abstinência austera. Então, em vez de você ser austero com a comida, é melhor você ser sempre abstinente e moderado. Não esquecer disso. Porque ele diz que a gente sendo abstinente e moderado, mas se conceder períodos de relaxamento, que isto destrói um certo ritmo. De forma que a abstinência é sempre, não há dia feriado para isso. A abstinência moderada, para ele, é a norma. E uma pessoa pergunta se comer carne afeta o cérebro e o pensamento. Afeta diretamente, porque a emanação da carne é uma emanação pútedra, no plano astral é fétida e no plano mental é uma toxina. Então isto tudo mistura com o cérebro, isto emana e o nosso pensamento, é claro que é influenciado por isso. Sabe-se que certas coisas um carnívoro não pode captar. Um carnívoro tem um certo limite para captar certas coisas sutis. Dali não passa. Então precisa que a pessoa vá deixando de ser carnívora para que o seu sistema de captação sutil, cerebral, mental, de percepção, se afine. Comendo carne, nós podemos captar certas coisas, mas não outras. E podemos captar certas coisas até um certo ponto. Depois não conseguimos mais. Depois dá aquele branco, ou a gente não consegue mais perceber. E isto é porque o nosso sistema de captação está poluído por essas emanações. Veja aqui, um médico disse a uma amiga minha, vegetariana, e que sente muito amor pelos animais, que ela deveria dar carne ao filho, porque, segundo ele, essa criança é muito etérea e precisa aterrissar, precisa encarnar.
e se nós podemos comentar. Bom, se esse médico não sabe dar outro conselho para uma pessoa encarnar, se o único conselho que ele dá é fazê-la comer carne, então, no seu lugar, eu procuraria outro médico. E uma pessoa não sabe como equilibrar os seus corpos, porque se sente muito presa ao mental, em uma luta muito grande, e no seu coração ela quer fazer certas coisas e acaba fazendo outras. E ela não está conseguindo dominar todos esses contrastes. Há pessoas que já deviam ter deixado de comer carne e não deixaram. Então, se continuam a comer carne, se não fazem esta opção de não comer mais carne, começam a sentir no próprio corpo aquilo que a carne traz nela, imbuída, que é aquela situação dos animais na hora que são abatidos. Aquilo fica impregnado na carne, aquele medo, aquele terror, aquela insegurança, aquilo tudo fica impregnado na carne. Aquilo são toxinas psíquicas da carne. E quem come carne ingere tudo isto. Muitos estados que aparentemente não têm motivo de existirem, porque as pessoas eventualmente são organizadas, são felizes, não têm motivo para estarem assim, estão. Então precisa olhar um pouco o cardápio, ver se estão comendo carne. Porque se chegou o momento de deixar de comer isto, se chegou a hora, então a pessoa teria que tomar uma decisão. Agora, muitos estados como este são também uma falta de contato com o serviço aos reinos infra-humanos. Então há pessoas que deviam estar já prestando algum serviço para o reino animal, principalmente, ou para o reino vegetal. Se não estão prestando esse serviço, começam a apresentar sintomas um pouco indefinidos.